Bom, vou tentar falar sobre o domínio público na área de marcas, né? É uma dificuldade. Primeiro, parabenizar aqui a nossa doutora, professora Silvia, pela organização desse evento. Eu fiquei muito preocupado, eu voltei agora da INTA, do International Trademark Association, que foi em Seattle, e eu cheguei no sábado, e quando eu cheguei, é claro que a gente já vinha acompanhando aquelas notícias, né, que o país todo sabe dessa greve, e eu fiquei muito preocupado. Acho que a Isabel está aqui, que é da OMP, ela ia participar de um seminário em Gramado, da UNPEI, e uma das advogadas do escritório também participaria, então foi cancelado o seminário. E eu fiquei muito preocupado, né? Eu falei, Silvio, mandei mensagem para Silvio, será que a gente vai conseguir manter o seminário, o nosso evento? E aí eu fico muito satisfeito, contente, como disse também o Gustavo, de ter essa audiência qualitativa aqui de vocês durante esse período, vindo aqui para discutir, conversar, debater e nos ensinar também nessa área tão gostosa que é de propriedade intelectual. E o Sérgio, Sérgio, nós já somos aí parceiros, né, do ITS também, a gente fizemos alguns web seminars nessa área de propriedade intelectual, e escutar o Sérgio, Silvia e o Gustavo falando nessa área de direito autoral, artes plásticas, né, é uma delícia, né? É muito gostoso a gente escutar pessoas tão conhecedoras do tema, e a gente realmente aprende muito com o que vocês estudam e que nos passam, né? Quer conversando, quer aqui numa apresentação de um tema que, quando nós escolhemos também, né, Silvia, esse tema, eu falei assim, caramba, eu estou aqui como um patinho feio, né? Porque está toda a área de direito autoral, né? Os papas no direito autoral, eu vou falar sobre domínio público no direito marcário. E aí, ainda bem que pelo menos sobrou para o Pedro a parte da parte do domínio público na área das patentes, né? Que ainda mais, puxa, isso daí é ainda mais complicado. Mas, enfim, aproveitando aqui, já o que eu conversei aqui com a Isabel, ela falou assim, mas a parte marcária, poxa, é a coisa mais tranquila e fácil. Isso, pessoal, para quem trabalha na área de propriedade intelectual, existe quase que um mito de que, poxa, a parte marcária é a coisa mais simples, é fácil, todo mundo faz, é moleza. E eu estou há 30 anos, eu fundei o escritório, junto com o Gabriel de Blasi, que era engenheiro mecânico e virou advogado, hoje é um patent attorney, e eu vou te dizer, a cada dia chega um caso de marca ou de registrabilidade que eu olho e falo assim, caramba, como que eu vou resolver isso daqui? E não é fácil. E não é à toa que nós temos comissões, inclusive na INTA, foram 12, não, a Bia me corrigiu agora, a Bia não está aqui, mas ela vai voltar, foram 15 mil participantes na INTA, onde você tem diversos painéis tratando diretamente sobre marcas. Então, vejam vocês que não é uma tarefa fácil trabalhar na área do direito marcário, principalmente por conta de todas as inovações que estão vindo aqui. Vocês viram nas apresentações que me precederam aí do Sérgio e do Gustavo, a quantidade de inovação tecnológica na nossa área, e tudo envolve o quê? Marca. Marca. É o maior ativo da empresa, vocês podem botar o que for, mas tudo tem ali. Marca. Marca é o maior intangível. E eu acho que é o ente jurídico que, na verdade, tem a maior parte de inovação. Porque não adianta você ter só uma marca registrada se você não tem um branding atrás, se você não tem a questão da sustentabilidade, ela não se sustenta. Então, isso é o maior fator de inovação. Aliás, nesse aspecto, e a gente tem um bom tempo aí pela frente, é muito interessante que no exemplo que o Sérgio deu, no caso do domínio público, ele falou, por exemplo, Xerox. Né? Quando ele estava falando, quem prestou atenção na fotografia, na imagem do fotógrafo, aquela coisa toda, falou, pô, o cara tirou Xerox. Opa! Começou a entrar na nossa brincadeira aqui. Xerox é uma fotocópia. Então, nós vamos entender aí como que vai começar essa brincadeira e essa curtição de entender o que vem a ser o domínio público no direito marcário.
Já começa essa questão que lá na frente eu vou falar sobre vulgarização e degenerescência. Até difícil de falar, até aprender a falar degenerescência foi uma loucura, mas existe esse fenômeno no direito marcário, né? E já observando o que o Sérgio, a Silvia e o Gustavo já afirmaram, porque a lei diz, você já vê uma diferença clara aí entre a questão do direito autoral e o direito marcário. Para o direito autoral, o registro é facultativo. E para o direito marcário, você tem na lei, o artigo 129 diz que tem que ser, a propriedade é com o registro da marca. Então, nós já vimos aí algumas diferenças claras quando eles estão falando em direito autoral, o domínio público, e direito marcário no domínio público. Aí, uma pena que o Gustavo não teve que sair, que uma bomba estourando aí para ele hoje numa questão que ele atua, mas só para lembrar que o Pink Floyd, quando ele fez o exemplo, é atemporal, né? Não pode falar que é só do século, não. Meu filho de 12, quando tinha 12 anos, tem 15 agora, adorava Pink Floyd e continua escutando, então são questões que são atemporais. Então, no básico, a gente, como o Gustavo fez e o Sérgio também, nós não podemos esquecer dos fundamentos, né? Então, eu não sei aqui, eu já vejo colegas nossos aqui que já trabalham na área de propriedade industrial e até atuam na área marcária, que talvez eu venha falar algumas coisas e fundamentos básicos, mas nós não podemos deixar de mencionar para poder linkar e contextualizar a questão do domínio público e o direito marcário. Então, o que vem a ser marcas, né? Marcas, como tem ali na legislação, todo sinal distintivo. Aí é que a gente começa a entrar na nossa brincadeira. É sinal distintivo visualmente perceptível para distinguir produtos e serviços de outros análogos, né? Então, quando a gente fala de distintividade, né, a gente já começa a entender que existe marcas que estão em domínio público, ou que são registradas por terceiro, ou que estão disponíveis, e aí nós começamos a entrar numa seara de que normalmente os advogados e especialistas nessa área marcária começam a se questionar ou buscar soluções para algumas empresas que são seus clientes, ou pessoas físicas, jurídicas, nacionais ou estrangeiras, para viabilizar algo como um sinal que venha a ser propriedade e de uso exclusivo de uma determinada pessoa. Então, para que isso ocorra, para que ele tenha essa proteção, ela tem que ter o quê? A marca, que é um sinal distintivo. E por que visualmente perceptível? Visualmente perceptível porque a lei, que já não é mais nova assim, ela tem mais de 20 anos, ela gerou uma possibilidade de uma proteção de marcas tridimensionais, tem que ser visualmente perceptível, diferentemente de outras legislações, de que, por exemplo, existem um registro do sinal olfativo, sonoro, né, gustativo, e o Brasil está começando a caminhar para isso, né, porque já tem marcas de posição, como aquela das três a Adidas, né, tem aquela marca que a gente já começa, os doutrinadores, a entender como marca de posição, então já está tendo uma evolução nessa questão da registrabilidade da marca. Mas qual é a dificuldade que existe para aqueles advogados que militam nessa área de direito? É encontrar e viabilizar, como eu disse, para as pessoas físicas ou jurídicas, o registro desse sinal visualmente perceptível. Por quê? Porque enquanto nós aqui temos o nome civil Paulo, Sérgio, Silvia, Lucas, Isabel, e tem quantas Isabel, quantos Paulos, quantos Sérgios podem coexistir no mundo inteiro, não é verdade? No aspecto marcário, cada vez mais essa disponibilidade de nomes ou de sinais distintivos, visualmente perceptivos, mas eles vão se reduzindo. Por quê? Por exemplo, na nossa legislação tem uma classificação internacional que são 46 classes de produtos e serviços. Então, para cada classe de produto e de serviço, você pode ter uma marca que pode ser de título exclusivo de alguém e que pode gerar, na questão da concorrência, impedir esse terceiro em todo o território nacional
de registrar ou de usar aquela marca para o mesmo produto. Então, a gente já está vendo uma questão de exclusividade. Agora, se ele não é, se o sinal não é visualmente perceptível, e se ele não é distintivo, ele é o quê? Aí eu vou falar na nossa parte, pode ser considerado domínio público. Porque se o nome ou o sinal é comum, geral, genérico, vulgar, e que não tenha qualquer tipo de distintividade, ele está em domínio público. Qualquer um pode utilizar. Então, quando você, diferentemente do direito autoral, obtém a concessão do registro numa determinada classe para um determinado produto ou serviço, o artigo 129, a Constituição, né, diz que você tem a propriedade e o direito de impedir que terceiros usem, e você tem a exclusividade sobre aquele determinado produto. Então, são 10 anos de proteção, que aí lá no final da nossa conversa, ao final da nossa conversa, vai voltar mais uma vez a diferenciação clara entre o direito autoral e o direito marcário. Por quê? Não prorrogou. No direito autoral você tem aquela questão, né? Olha, prazo de proteção, 70 anos mais um ano. E foi o tempo inteiro aqui essa discussão. O tempo inteiro falando 70 anos mais um. Primeira legislação, 14 anos. Depois, não sei quanto. Depois, 70. Por quê? Estamos vivendo mais. No direito marcário, não. Se não prorrogar nesses prazos de 10 anos, eu não vou entrar no mérito, mas ou caiu em domínio público, ou é um sinal distintivo que pode ser utilizado por um terceiro. Mas isso a gente vai bater ainda mais na frente. Então, as marcas, elas podem ser nominativas, que são palavras ou conjunto de palavras, sem ter qualquer tipo de figura que diferencie das marcas figurativas, que, como o próprio nome diz, é descritivo, né? Porque são figuras, ideogramas, tudo isso. Ou marcas mistas, que é o conjunto dos elementos nominativos e figurativos, que dá um aspecto visual distintivo para poder ser registrado, ou as marcas tridimensionais, que se constituem exatamente por um efeito tridimensional que pode ser o próprio produto ou a embalagem. E isso daí existe essa possibilidade de registro. Então, quais são os requisitos dessa registrabilidade? O que é requisito básico para a registrabilidade? A distintividade, ou a distinguibilidade, a novidade relativa, veracidade e licitude. Então, quando a gente fala em distintividade, eu estou focando muito nessa questão da distintividade, para a gente chegar nessa contextualização do domínio público no direito marcário, é que a marca tem que ser capaz de distinguir um produto. Se ela for composta por termos comuns, genéricos, necessários ou vulgares, ela naturalmente é domínio comum ou domínio público. Então, nós já fizemos essa correlação aqui no direito marcário do domínio público. Então, distintividade tem que ter. Se não tiver, ou é distintiva e está protegida em nome de terceiros e tem aquela proteção com direito ao uso exclusivo, ou está em domínio público, qualquer pessoa pode usar. A novidade relativa é porque o que é novo, original, para uma determinada classe de produtos ou serviços, para quem não trabalha diretamente com marcas, você tem classes aí que são classe 5, que é de produtos farmacêuticos, classe 35, classe 9, instrumentos ou aparelhos óticos, enfim, você pode ter uma marca, por exemplo, cigarro continental, isso daí é um exemplo que eu dou desde cigarro continental, né? E fogão continental. Alguns de vocês não sabem nem o que é fogão continental, mas nem cigarro continental, mas é basicamente isso. Essas marcas são idênticas, distintivas para um determinado produto e podem coexistir em classes e produtos diferentes. Agora, hoje as empresas estão diversificando tanto seus produtos que cada vez fica mais difícil, existe uma afinidade mercadológica tão grande que as empresas tentam impedir que outras tenham marcas idênticas ou semelhantes em outras classes de atividade. Veracidade é que ela
ela tem que ser verdadeira, ela não pode levar o consumidor a erro, dúvida, quanto à origem do produto. E a licitude, ela não pode violar normas legais e não pode ser nem contrária à moral, aos bons costumes. Tem aqui uma parte aí, batendo na questão da distintividade, o Felipe Oquendo, mestre em propriedade intelectual, tem um artigo publicado na revista eletrônica que ele fala, é muito interessante, eu busquei essa definição, porque traz claramente a importância da distintividade no registro, no direito marcário e a correlação que tem com o domínio público, né, o domínio comum, que a distintividade é requisito essencial do ente jurídico marca. Sua ausência no título de propriedade sob sinal em certo contexto fere diretamente a Constituição. E por que fere diretamente a Constituição? Porque há um artigo 216, o inciso 1, que diz que as formas de expressão são patrimônio do povo brasileiro. Então, se é patrimônio do povo brasileiro, toda e qualquer palavra que pode vir a ser um sinal e pode vir a ser uma propriedade, ela, num primeiro momento, ela está em domínio público e não pode ser tirada do domínio público para ser de uso exclusivo de uma determinada pessoa ou de uma determinada empresa. Então, eu achei interessante por conta disso, dessa lembrança de que fere diretamente a Constituição, né? E a livre concorrência, porque, ora, se a pessoa tira uma palavra que é do domínio público e impede um concorrente de utilizar aquela palavra que qualquer um da sociedade poderia usar, opa, isso daí é complicado, não pode. Então, o titular de um tal registro invade o domínio público, eu achei legal esse, invade o domínio público, passando a gozar de uma posição de censor privado de seus concorrentes. Olha, a censura, você passa a ser um censor privado de um título que você não poderia ter, porque é de domínio público, porque não tem a distintividade. Então, olha a importância da distintividade no direito marcário. Então, para os advogados que trabalham e militam nessa área, a importância desses fundamentos e do conhecimento sobre esse ponto, que é um requisito de registrabilidade de marca, é extremamente importante. E aí entra distintividade e domínio público. Como eu disse, ou a marca é uma res communis omnium, ou seja, é do bem público comum, ou ela é de propriedade de uma determinada empresa e de uso exclusivo de uma empresa, pessoa física ou jurídica, de uma determinada pessoa. Então, se os elementos registrados por falta de distintividade intrínseca são invariavelmente res communis omnium e não podem, a princípio, deixar essa natureza para tornar-se propriedade de um ou de alguns titulares. Foi exatamente aquilo que eu afirmei com relação à questão da distintividade e o domínio público, né? Aí começam as vedações. O artigo 6 quinques da CUP fala exatamente daqueles sinais que são que estão em domínio público por quanto são desprovidos de qualquer caráter distintivo. Então, se um sinal, um nome, uma marca é desprovida de qualquer caráter distintivo, ela não pode ser, é uma vedação da CUP, ela não pode ser tirada desse patrimônio, desse domínio público, para ser utilizada por um terceiro, a título de exclusividade, para assinalar um determinado produto ou assinalar um determinado serviço. Então, aí a gente entra no artigo 124 da LPI, que começa a... Deixa só uma questão interessante, que essa questão é o seguinte: com relação às proibições legais aqui, e que a gente vai começar a falar sobre o domínio público e a questão da distintividade, no ano de 2016, o INPI, para quem milita já vai lembrar disso, ele fez uma consulta pública, inclusive nós da Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da Ordem respondemos e demos nossas sugestões. Ele fez uma consulta pública com relação ao apostilamento das marcas.
que é esse apostilamento? É um disclosure, é um disclaimer, né? E nessa questão do apostilamento, é exatamente a questão que antigamente, por conta dessa questão do que não é distintivo e não pode ser registrado, e com a vedação dos artigos, do artigo 124 e alguns itens que eu vou pontuar cada um deles, era que, normalmente, na dúvida de uma consulta de um determinado cliente ou de uma determinada empresa, o que poderia ser ou não registrável, ainda que fosse do domínio público. Então, antigamente, uma marca, por exemplo, chocolate, para chocolate, ela é registrável per se, ela é registrável no aspecto nominativo, ela não pode ser tirada para o que? Assinalar o produto de chocolate, venda de chocolate, o que for. Mas, se ela tem uma forma de distintividade, ela tem uma aparência e um conjunto que ela possa vir a ser distintiva, ela é passível de registro. Isso eu vou falar no próximo artigo, mas eu estou querendo só dizer a vocês que antigamente tinha um disclaimer e era publicado sem exclusividade do elemento nominativo. Aí começam as questões. Tem aquela marca que está sem exclusividade do elemento nominativo, mas aí uma outra empresa deposita não sei o que com chocolate. Ela tem um aspecto visual. Aquele primeiro tem direito, não, em tese não tem, direito de impedir que um terceiro use aquela marca chocolate na forma estilizada. Mas no aspecto nominativo, todos podem. Então, ela saiu do domínio público, da dicionarização, para assinalar um produto, mas a população pode usar a palavra chocolate como a forma comum de uso da marca. E aí que começam as diversas discussões, expressões como no conjunto, isso acabou. Com essa nova resolução, que é a 166, todo certificado de registro, o INPI entendeu por bem fazer dessa maneira, todo certificado de registro diz: a proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124. Aí vai falar dos incisos 2, 6, 7, 18 e 21. Que são os artigos que eu trouxe aqui para mostrar que são artigos que são sinais irregistráveis por conta da impossibilidade de o titular ter título exclusivo, por conta exatamente de ser marcas de domínio público. Por carecer do quê? De distintividade. Então, por exemplo, letra, algarismo e data isoladamente não são registráveis, são de domínio público. Nem com relação à disponibilidade do sinal, nem se eles estão disponíveis a registro para uma determinada atividade, eles podem ser registrados como marca. É uma vedação absoluta. Mas aí entra vírgula. Salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. Afinal, letra pode, não pode se revestir com essa forma distintiva. E aí, cabe aos advogados, aqueles que estudam, que militam, dão opiniões legais, inclusive, Denis também me ajudou muito com pareceres nessa parte de semiótica, para tentar comprovar ou mostrar ao INPI, ou o judiciário, ou os tribunais, e o pessoal de São Paulo. Bom, liberdade de expressão. Mas alguns tribunais de São Paulo realmente têm uma certa dificuldade de entender a questão marcária. E, pelo que eu estou vendo, não só as questões marcárias, mas as questões de direito autoral. São decisões que são aberrações, são decisões que realmente são complicadas. E explicar ao cliente que aquilo a gente não conseguiu, a registrabilidade, ou impedir que um terceiro utilizasse uma marca que você tem uma exclusividade, é extremamente difícil. E um dos artigos, e os principais artigos, fora aquele 124, 23, que fala do registro de marca anterior, que esse daí é o que mais tem, né? Os demais, o que vem a seguir, é o que mais traz dor de cabeça para os advogados que trabalham na área de propriedade intelectual, na parte de marcas, para orientar,
para discutir, para impedir terceiros de utilizarem determinadas marcas. Mas aí eu trouxe aqui o INPI também, quer dizer, quando você trabalha com essa questão marcária, e principalmente com relação à possibilidade de registrabilidade por conta da distintividade ou não, ou de domínio público ou não, você tem algumas bases. Uma das bases é o manual, hoje não é manual, são as diretrizes de análise de marcas, né? Que os técnicos do INPI agora conseguiram, ainda bem que tem mais técnicos aí sendo treinados para que possam dar decisões melhores no INPI. Então, quer dizer, eles montam as diretrizes, nós seguimos as diretrizes, mas nem sempre concordamos com todas as diretrizes e elas podem ser revistas, dependendo do caso, pelas decisões judiciais. Então, tem que saber como funciona o manual e as diretrizes, tem que ter essa leitura, né? Quem trabalha obrigatoriamente tem que conhecer essas diretrizes, né? As doutrinas, jurisprudências, que eu vou trazer aqui alguns casos que mostram essa questão da distintividade e tal. Ficou pequeno, não sei se dá para você, eu vou olhar aqui no meu também, mas aqui são alguns exemplos de marcas que o INPI deferiu ou indeferiu, com base nessa possibilidade de registro ou não pelo grau de distintividade. Então, aqui tem uma data, né, que eles entendem que é registrável, porque não está completo. O número 6, por exemplo, aqui, para relógios, é irregistrável, porque não tem nenhum grau de distintividade. Aí eu trago ali a letra B, então é registrável, é registrável porque tem ali, você vê o vermelho com o B estilizado. Então, o B, a letra, é, no primeiro momento, de domínio público. Ninguém pode ter. Então, ela passa a não ser de domínio público, tendo distintividade, e gera um direito a um terceiro. Então, esse é um dos exemplos. E aí entra o Nightmare, né? Um dos piores artigos aí, e que traz realmente a relação entre o direito marcário e o domínio público. Que ali está, não são registráveis como marca, textualmente, sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo. Quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado para designar característica, produto, tal. Então, quer dizer, aí está claro o que é domínio público, dentro do direito marcário. Aí é domínio público. Está claro. Então, ficou, não tem distintividade, é nome genérico, é vulgar, é descritivo, é domínio público. Mas aí entra a tal da vírgula de novo, salvo quando revestido de suficiente forma distintiva. Então, em parte, no aspecto intrínseco da marca, do nome, do sinal, você realmente não pode tirar determinadas expressões ou signos do domínio público. Mas, a partir do momento que revestiu de alguma distintividade, e aí o grau de distintividade vai ser examinado numa ação judicial, ou administrativamente, ou INPI, ou o técnico vai entender que é, e você vai dizer que não é, dependendo da situação, vai dizer que é, e ele vai dizer que não é, cabe a quem? Aos que militam na área e que vão tentar, de uma forma ou de outra, comprovar o seu direito, ou o direito do cliente. Normalmente também o que se diz é que as palavras dicionarizadas, isso eu já falei, né, elas todas são em domínio público, mas elas podem sair desse domínio público a partir do momento que elas possam ter esse grau de distintividade. Então, dependendo do grau de distintividade, ela pode ser, a marca pode ser de propriedade de uma determinada empresa, pessoa física ou jurídica, e impedir concorrentes de utilizarem o mesmo sinal. A min legis aí, nesse caso, é proibir que um concorrente exclua o uso de sinal franqueado a todos, porque isso constituiria o quê? Um abuso, né? Seria realmente um abuso. Então, os sinais necessários, genéricos, comuns, eles são res communis omnium, e, portanto, não há que se falar no seu registro. Então, isso daí eu só estou reforçando essa questão da distintividade, domínio comum e domínio público, dentro do direito marcário. Como é que a gente está de tempo? Eu realmente não estou... Então, tá. Os termos... aí
tem a definição do que é genérico, né? Termo, expressão nominativa, representação gráfica, vulgar, gírias, denominações populares, familiares que identificam o vulgar, descritivo, vulgarmente caipirinha, eles chamam de caipirinha, caipiríssima, então assim é uma denominação vulgar, descritivos, necessárias ou de uso comum. Então, todas essas definições são marcas que são irregistráveis porque elas não contêm o grau necessário de distintividade para poder ser registrado como um sinal visualmente perceptivo. E aí tem alguns exemplos que eu trouxe das próprias diretrizes, esse daí está melhor, né? Porque está grande, dá para enxergar, que são os artigos, vestuário, né? Como é que eu falei, registrar para assinalar roupas. Mas você pode ter o sinal vestuário para, de repente, um carro, marca vestuário, um carro, pode ser assinalado com um determinado nome. Fast food, o carro ali registrado, óbvio, para assinalar automóveis. Rango, né? É aí um termo vulgar para comida. Eu, por exemplo, o meu sogro é chefe, é gourmet, coisa e tal, eu falo assim, aí, sogrão, vamos meter um rango aí? Ele, pô, pelo amor de Deus, não fala isso. Mas rango é uma gíria antiga que terminou sendo vulgar. E não é só a questão das palavras dicionarizadas, não. O próprio uso leva à vulgarização de determinado sinal, né? E aí entra também a questão como eu disse anteriormente, não são registradas também como marca. Cores e suas denominações, entra de novo aquela questão do salvo dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. Sempre entrando a questão da distintividade. Se tiver um modo peculiar ou distintivo, pode ser registrado como marca. O termo técnico usado na indústria, na ciência, na arte, que tem relação. Vê que nesse não tem a vírgula, mas ele se remete ao artigo 124.6, porque se extrapolar o conhecimento técnico das pessoas normais, ela pode vir a ser registrada e pode ser até considerado um termo vulgar. Aí entra a forma necessária comum vulgar, também remete ao artigo 124.6, daquela do nome vulgar, genérico, uso comum, tal, mas para marcas tridimensionais, né? Então, se for uma marca tridimensional que é comum, vulgar, e que não possa ser dissociada do termo técnico, ela também é registrável como marca tridimensional, né? E aí tem alguns exemplos, né? O azul é registrável, verde rosa, verdinho, abóbora, quer dizer, algumas são registráveis, outras são irregistráveis, vai depender da forma de apresentação que você levar ao INPI e dependendo também do tipo de produto ou serviço que você vai levar ao INPI a registro, né? Eu tenho uma discussão grande, inclusive também quem me ajudou a comparecer foi o Denis, pena o Pedro não está aí também, porque realmente o Denis, eu tive uma convivência muito boa, porque nós ficamos no mesmo prédio, eu no 12º e ele no 5º andar, muito grande. Então, teve um caso da cor rosa do Vênus, que a gente trabalhou muito nessa questão, para mostrar a diferenciação. O Lucas trabalhou no caso, o Lucas sabe melhor do que eu esse caso aí, mas foi muito duro da gente tentar comprovar que a composição do rosa para um determinado produto geraria, aí vou entrar no secundário mínimo, ganhou uma distintividade, apesar da impossibilidade de registro com base nesse artigo. Então, muitas empresas nós conseguimos impedir de utilizar a cor a cor rosa. E aí, ferrite, veladura, e aí entra o princípio da irregularidade do domínio público versus secundário mínimo. Então, já tem aí a doutrina, os doutrinadores dizem o quê? O que é o resumo dessa obra aí? Irregularidade do domínio público. Ora, se é domínio público, como você disse, no direito autoral, para o direito autoral absoluto. Mas eu tenho uma contra-razão nisso com relação ao direito marcário. Se é domínio público, a inderrogabilidade do domínio público diz o seguinte: é domínio público, não pode ser de ente privado. Concorda? Mas nós vimos que não no direito marcário. Ele pode vir a ser de titularidade de um terceiro, desde que ele tenha uma certa distintividade. E aí mostra, as vedações ao registro de marcas em última instância em questão são sinal objeto de propriedade alheia ou bem público de uso comum. Eu posso tirar esse bem público de uso comum, ou que não pode ser protegido, e registrar como marca para um determinado produto ou um determinado serviço. E aí, temos diversas decisões nesse sentido. Agora, voltando, aí por que o secundário mínimo? O que é esse fenômeno?
Qual é a questão do secundário mínimo que vem do direito norte-americano? É o seguinte, aquilo que era, num primeiro momento, irregistrável, porque é nome vulgar, lembra do artigo 124.6? Nome vulgar, genérico, volume, uma determinada empresa investiu tanto naquele sinal que não poderia ser registrável, que ele passou a ser tão conhecido e ter um grau de distintividade que passou a ser possível o seu registro no INPI e impedir que terceiros utilizem marcas idênticas ou semelhantes para aquele tipo de atividade. Então, alguns dos exemplos são esses aí. O polvilho antisséptico, a beleza natural. Polvilho antisséptico todo mundo sabe que é da Granada. A Granada usava 300 milhões de anos atrás e continua usando. É um polvilho, é descritivo. Mas ela teve um grau tão grande que houve, isso daqui tem decisão judicial. Eu trouxe as decisões, eu vou passar rapidamente, só para que vocês tenham a certeza dessas decisões. A beleza natural, por exemplo, é para questões de embelezamento. Como beleza natural? Como que ele conseguiu esse registro? Beleza natural não é domínio público? Qualquer empresa de cosmética, em tese, poderia utilizar, mas não pode mais porque ela ganhou uma distintividade. E o DOR, que é aquele grupo de hospitais que, numa determinada ação judicial, conseguiu comprovar e tem a decisão mostrando o secundário mínimo desse DOR, que seria ouro, seria uma qualitativo, seria irregistrável, todo mundo poderia usar DOR para uma determinada atividade, de serviço médico, mas foi comprovado por decisão judicial que ele tem um secundário mínimo, ou seja, ele tem um grau tal de distintividade que outros não podem utilizar dentro daquela classe de atividade. Né? Então, está aí, a beleza natural tem uma decisão que ainda está guardando agravo em RESP, né? O cerne da questão consiste em decidir se a marca da apelada adquiriu distintividade através do fenômeno denominado secundário mínimo, a fim de que ele seja possível a exclusão do apostilamento do termo beleza natural. O que houve? Lembra aquela questão que eu falei que antigamente o INPI publicava com apostilamento, com exclusividade, sem exclusividade, no conjunto ou não sei o quê? A empresa ajuizou uma ação e conseguiu que tirasse o apostilamento daquela marca e ela passou a ter um grau de exclusividade e mostra que o nosso tribunal aplica o secundário mínimo. Então, eu sou da corrente que entende que não só administrativamente, como da parte no contencioso judicial, também deve ser aplicado o secundário mínimo, e aí está a prova disso. O DOR é a mesma coisa. E aí, ele tem um fenômeno completamente oposto ao secundário mínimo, que é o fenômeno da vulgarização e degenerescência. Ou seja, enquanto aqueles nomes que assim estão aí na sociedade, todos podem usar, está aí como domínio público, passaram a ser conhecidos e, por conta desse conhecimento, investimento em propaganda, publicidade, passaram a ser, tem que ter um registro. Ele consegue o registro com base nesse secundário mínimo e impede que terceiros usem marcas idênticas. Degenerescência, vulgarização, é um fenômeno completamente inverso. O titular não soube cuidar da sua marca, ele deixou que ela fosse um substantivo, ou deixou ser dicionarizada. Então, aquele que é o especialista em marcas tem que notificar, por exemplo, as editoras para que, se notar o mínimo possibilidade daquela marca que passou a ser conhecida como o próprio nome do produto, notificar e falar, olha, não isso aí bota que é marca registrada, porque senão o fenômeno da degenerescência e vulgarização vai ocorrer e aquela marca, me permite, Sérgio, Xerox, perdeu o quê? Todo o grau de distintividade que ela tinha. Ou seja, ela tem um registro, ele é válido, mas ineficaz. Então, essa questão da degenerescência e da vulgarização das marcas é um fenômeno e já tem também ações judiciais nesse sentido, mostrando exatamente que isso é um fenômeno que acontece e o Brasil aplica aqui também. Então, veja, a perda da distintividade ao ponto de se transformar em palavra comum. Ora, mais uma vez mostrando domínio público, distintividade, domínio comum. Ela era distintiva? Era. Se transformou em palavra comum? Toda a sociedade pode usar. Então, é assim que funciona, hein, Isabel? Nós estávamos conversando sobre isso, é aí que eu estou chegando. Isso pode acontecer. Então, ela perde o grau de distintividade, o titular perde aquela possibilidade de usar o direito de exclusividade sobre um determinado sinal. Os exemplos aí muitos sabem. Tem
Fórmica, Ticket, Paleteiras, Delicatessen, Fresh, Chips, todas ações judiciais. Comprovando o grau, ou a empresa entrou com ação judicial querendo, e o outro se defendeu dizendo que, olha, essa marca, isso não é marca, está dicionarizada, é comum, todo mundo pode usar, e é assim que funciona. Tem aí também VHS, é antigo, né, mas VHS também. E aqui tem as decisões, né, da Paleteiras. Eu trouxe uma decisão, né, da Paleteiras, mas as outras também, se procurar Fórmica, hoje dá uma googada que vocês vão encontrar isso tudo. Para finalizar, aqui é o ponto onde eu estava conversando com o Sérgio ali no nosso, né, na sala ali, né, antes de nós começarmos, e trocando ideia sobre a palestra, falando sobre isso, ele falou, pô, mas é difícil essa questão, eu não estou imaginando, como a Isabel também, como eu não estou conseguindo imaginar essa questão do direito marcário, não tem muita coisa, direito marcário e fenômeno do domínio público, domínio comum, tal. Aqui, cara, essa extinção do registro mostra exatamente, e eu acho que deixa clara, essa diferenciação entre o que a gente fala em direito marcário e o que a gente fala em direito autoral. Por quê? Vamos lá, a lei fala expiração do prazo de proteção legal. Qual é o prazo de proteção legal da marca? Quanto? Alguém lembra? 10 anos. O titular não pagou, ele não prorrogou, ele não se interessou, ou desídia, sei lá o que aconteceu, expiração do prazo de proteção legal, a marca caiu o quê? Espera aí é que está o pulo do gado. Ela pode, eu não vou, a questão aí do mérito é o seguinte, ela pode cair em domínio público se for aquela marca que tem um certo grau de distintividade, mas estava ali, então, ou ela pode ficar disponível. Porque é a questão da disponibilidade, porque se eu tenho uma marca arbitrária, uma marca que tem a distintividade, eu perdi o prazo, um terceiro pode ir lá e requerer aquele sinal e conseguir o registro e conseguir exclusividade. Vai começar todo o processo, martírio de depósito até concessão do registro no INPI de 4, 5 anos, mas passado esse prazo, se ela tem a distintividade, ele vai poder ter o direito ao uso exclusivo. Nós demos o exemplo da Mesbla. Mesbla, uma marca que talvez vocês nem lembrem mais, mas o Sérgio conversou comigo da Mesbla, eu disse, Mesbla é uma marca distintiva. Perdeu o prazo de prorrogação, por alguma maneira, está lá, ela está aí. Ela está na sociedade comum. Ela é de domínio público? Pode ser. Ela está disponível? Está disponível. Ninguém pediu o registro para ela para um determinado produto. Então, aí entra a questão da disponibilidade do sinal, caso ele seja distintivo. A renúncia é o mesmo caminho. Eu renunciei ao direito, o outro pode pegar, tem distintividade? Está em domínio público? Eu posso ir lá e posso registrar aquela marca que esteja em domínio público, desde que revestida de suficiente forma distintiva. A falta de pagamento, e eu, procurador, para representar aqui no Brasil, também é uma causa de extinção do negócio do registro. Então, a partir daí, também está disponível o sinal, está disponível para o registro. Então, eu trouxe essas jurisprudências mostrando claramente da questão de domínio público, e, com isso, fico triste, aqui a bibliografia citando aqui o nosso querido Denis Barbosa, e com isso fico triste de não ter tido a presença do meu ilustre colega, amigo, fraterno Pedro, aqui para nos escutar, criticar, ouvir, mas agora eu vou aprender com ele, né? Mas eu estou citando aqui, claro, o Denis como uma forma também de agradecimento, até de homenagem a uma pessoa que me ensinou bastante. Então, termino aqui, acho que, pelo menos espero que eu tenha trazido o tema de uma maneira contextualizada e mostrando essa diferenciação, tanto na parte do direito autoral quanto na parte do direito marcário. E agora nós temos diversas questões para discutirmos. Nós falamos aqui do título de obra. Título de obra não é protegido como direito autoral, mas nós falamos aqui que obras que caíram no domínio público, se essas obras caírem no domínio público, até que ponto podem ser registradas como marca para um determinado produto. Isso é uma discussão. Então, vamos enfrentar tudo isso. Então, eu agradeço mais uma vez a Silvia pela iniciativa, pela condução que ela vem fazendo na nossa comissão de propriedade intelectual aqui no IAB, ao Sérgio
também agradeço pelo aprendizado que sempre tenho quando ele fala. O Gustavo não pôde ficar, uma pena, e agradeço a todos vocês que, graças ao esforço, à busca do conhecimento, vocês estiveram presentes aqui, o que me dá uma alegria, uma satisfação imensa. Como vocês viram, eu gosto de falar, mas me dá uma satisfação imensa, porque eu realmente fiquei muito preocupado, e falei com a Silvia, sobre a possibilidade de não termos tanta audiência aqui no IAB por conta de todos esses problemas políticos que nós estamos enfrentando no país. Eu espero que isso daí melhore, para que nós que viajamos e trabalhamos muito, até com empresas estrangeiras, possamos falar bem do nosso Rio de Janeiro, do nosso país. Eu sou um defensor árduo do Rio de Janeiro, e eu espero que isso daí, de uma forma ou de outra, melhore. E conto com vocês para o melhor voto, para um país melhor. E, claro, vocês continuem no direito e na propriedade intelectual. Um abraço para vocês, obrigado.